Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio, esse é mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que estás lendo, joia demais, partindo de onde paramos no episódio anterior sobre a Terra Prometida e sobre os israelitas ali na renovação da aliança. Nós vamos meditar um pouquinho hoje sobre como a Terra Prometida se tornou amaldiçoada. Deuteronômio capítulo 29, versículo 10 ao 28 como texto base. Essa é a parte 2 do capítulo 29 de Deuteronômio, episódio 760, nona temporada, chegando ao finalzinho. Vamos meditar até o capítulo 34, onde se encerra o livro de Deuteronômio, e depois nós vamos lá para Atos dos Apóstolos, ansioso para a gente estudar um pouquinho da história da igreja, do comecinho ali, logo após a ressurreição e ascensão de Cristo, a continuidade da obra, da expansão do reino de Deus pelos apóstolos. Vai ter muita coisa interessante. Atos vai focar um pouquinho mais em Pedro e Paulo, nas suas jornadas, e como Lucas vai descrever isso para a gente de uma forma bem legal. Enfim, depois a gente vai para lá, vamos continuar aqui. Deus é bom. Como está você? Como está o coraçãozinho hoje? Aflito, angustiado ou em paz? Precisa estar em paz. Quando nós estamos conectados com Deus, com a nossa vida ali guardada embaixo da proteção divina, independente das circunstâncias, se está num momento desagradável ou não, a gente pode descansar nas promessas de Deus, tá bom? Então vem para cá comigo, vamos agora focar aqui no texto bíblico, esquece tudo, vamos ler o capítulo da Bíblia, tá bom? Leia lá o capítulo 29, vem para cá e medite nos 3 episódios que a gente tem sobre esse capítulo 29, para a gente entender melhor o texto, o contexto, toda a história bíblica aqui, com exegese clara e objetiva, tá bom? Moisés, ele tentou o princípio de gratidão com os israelitas. Ele instou com eles ele insistiu para que eles obedecessem, a partir de um senso da grande bondade do Senhor. E agora ele se volta a outro princípio do temor, que não pode ser dispensado na religiosidade do povo. Ele insiste a obediência por respeito à terra prometida, visto que, se forem desobedientes, ela se tornará uma terra amaldiçoada. Veja que a terra se tornará com tanta facilidade uma testemunha da maldição de Deus, em vez de uma evidência permanente de seu amor. Um farol em vez de um tipo, um deserto em vez de um paraíso. E o instrutivo para a gente notar aqui o perigo exato que Moisés encontra nessa passagem. As maldições já haviam sido pronunciadas, mas é possível que alguém diga que a maldição se dirige ao pecado coletivo da nação. Mas a apostasia nacional, ela é contemplada sim no relato, mas um indivíduo jamais será notado em seu curso de licenciosidade. Veja que o coletivo é julgado, o indivíduo pode escapar, mas é a ideia que Moisés refuta aqui, essa ideia de que o indivíduo irá escapar. Porque assim eles entendiam, e Moisés vai mostrar que o indivíduo será julgado, e a terra se tornará amaldiçoada pela apostasia de indivíduos. Então nós observamos aqui, dentre tantas coisas, que a nação apóstata, através da apostasia de indivíduos, veja,
que nenhuma nação, como ato público apóstata, ela somente por si, ela apóstata através de atos individualizados. Um número de unidades, sob a ilusão de que comunidades escaparão, se entregam a maus caminhos. É bom que as unidades não finjam subestimar sua influência como uma desculpa para viverem como bem entendem. Nós fazemos parte de um todo e os nossos atos individuais afetam a nossa volta. Veja, a nação sofre com deterioração de suas partículas componentes. Se o indivíduo definha, a nação também definha. A teimosia individual, ela pode arruinar a terra. Quando examinamos a admirável obra de Van Lennep, um missionário escritor protestante de origem armênia-americana, ele nasceu em Esmirna, lá na atual Turquia. Esse missionário ele foi educado nos Estados Unidos. E Van Lennep ele é conhecido por seus relatos de viagens pelo Oriente Médio, pela Anatólia, e ele registrou partes dos aspectos da vida, cultura e geografia da região, ainda no século XIX. A sua obra mais conhecida, Bible Lands, Their Modern Customs and Manners Illustrative of Scripture, publicada em 1875, e nesse livro ele mistura observações etnográficas com interpretações bíblicas. Ele busca mostrar como os costumes orientais da época refletiam os relatos das Escrituras. E em muitos momentos é interessante a gente notar que ele comenta sobre as mudanças ambientais e sociais da Terra Santa, incluindo desmatamento, decadência de práticas agrícolas. E ele relaciona isso à degradação ecológica da região. E nós encontramos atribuindo a atual aridez da Palestina, o desmatamento, a queda de terraços, consequente falta de chuva. Veja que a sua análise era de uma terra, portanto, que ficava à mercê de indivíduos muito mais do que imaginamos. O indivíduo ele poderia cortar as árvores de seu terreno e seu vizinho seguir seu exemplo, para continuar sua autoindulgência com os lucros, e o resultado seria uma mudança climática que transformaria um paraíso em um deserto. Nós já vimos que a Palestina era peculiarmente dependente de provisões abundantes na forma de chuvas. Hoje a gente tem uma tecnologia muito mais avançada lá, onde eles já não padecem tanto. Mas entenda que a obediência a Deus ainda ela é capaz de regenerar a natureza. Nós vemos o reverso do desastre no Salmo capítulo 67, versículos 5 e 6, onde diz assim, olha, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, e então a terra dará a sua colheita. O deserto ainda florescerá como a rosa quando os filhos dos homens aprenderem seu privilégio e dever como filhos de Deus. Todo infrator, ele está sob a custódia do olho onisciente do divino. E a acusação, a condenação e a execução, ela prosseguem às vezes vagarosamente aos nossos olhos, com a precisão e a certeza de uma lei irresistível. Nestes versos diante de nós aprendemos a unidade orgânica da nação de Israel. Cada indivíduo, como membro de uma comunidade, como parte integrante de um reino, ninguém vive para si somente. Um cidadão de um império não pode agir como bem entender, achando que não afetará ninguém em nada com a sua conduta. Ele é obrigado a considerar o bem-estar do todo. Por isso Moisés ele afirmou que a aliança feita com os anciãos e oficiais presentes era uma aliança também feita com aqueles que não estavam presentes. Quem escolhesse compartilhar a segurança e os triunfos da nação era obrigado a compartilhar suas obrigações. Nós não podemos pertencer à sociedade e reivindicar isenção de suas leis, por exemplo. O indivíduo está vinculado às decisões da nação.
E nós aprendemos as grandes utilidades da experiência. Vistes as suas abominações, é o recado que Moisés deixa. Para uma geração que não tivesse visto as obscenidades, impurezas e corrupções sociais da idolatria, seria difícil transmitir uma ideia adequada do mal. Mas era, portanto, de suma importância que a experiência dos hebreus que haviam saído do Egito moldasse e inspirasse a convicção da geração mais jovem. Aqueles que tinham visto as abominações do Egito, sentido suas opressões e participado da extirpação das raças corruptas de Canaã, deveriam ter nutrido um profundo senso do valor dessa aliança com Deus. Eles sabiam que o mal contra o qual se uniram solenemente era uma maldição para os homens e uma aversão a Jeová. Se ao menos os tesouros da experiência eles fossem reunidos e utilizados, valeriam mais do que montanhas de prata e ouro. E aqui nós aprendemos as liberdades enganadoras do pecado. Terei paz, ainda que ande segundo a imaginação do meu coração. O transgressor, ele é assim, intensamente egoísta. Ele conspira contra si mesmo e pensa apenas no seu conforto. Terei paz. O transgressor, ele é essencialmente cego. Ele imagina que, embora todos os outros possam ser detectados, ele escapará. Ele não vê perigo imediato, ele imagina em vão que seu proceder maligno é sagaz. Ele é muito esperto e ele terá retornos imediatos de vantagem. O transgressor, ele é um ateu prático. Porque como magistrados humanos ou testemunhas humanas podem não descobrir seu crime, ele conclui que Deus também não fará. Na verdade, ele deixa Deus fora dos seus cálculos. Ele traça seus planos e os executa, na verdade, como se Deus não existisse. O grande pecado dos homens é este: Deus não está em todos os seus pensamentos. O pecado raramente se manifesta em sua verdadeira face nesta vida. Ele se envergonha de seus próprios frutos, ele promete aos seus enganados os frutos da justiça. O credo deste mundo é que os homens colham uvas doces dos espinheiros e figos dos abrolhos. Eles vão colher o que não plantaram. E aí nós aprendemos com a palavra de Deus é que a justiça de Deus nunca falha. O Senhor não o poupará. A conspiração secreta do coração será proclamada sobre os telhados, e se o culpado se esconder no melhor lugar possível de uma cidade populosa, de lá o braço de Jeová o arrastará para fora. Ele nos cerca por trás e por diante, pela frente. Se ele estiver sozinho, sua culpa será ainda mais culpado, visto que não tem ajuda ou encorajamento de outros. Todas as influências sociais o dissuadiram do mal, mas ele resistiu a todas elas com sua destinada loucura, obstinada loucura. Ele foi singular em seu pecado, ele também será singular em seu sofrimento. Contra ele, a ira de Jeová arderá com o calor da justiça divina. Todas as taças da justa ira serão esvaziadas sobre aquela cabeça culpada. Seu nome perecerá, ele será separado para o mal, a nação detestará, o universo se unirá para puni-lo. Deus se deleita na fertilidade da terra. Ele encontra prazer na beleza de frutas e flores. Mas seu deleite nos frutos e flores da alma é tão maior que ele destruirá, se preciso for, toda a beleza e fertilidade da terra, a fim de produzir nos homens os frutos da santidade. Sua força é enorme. Pestes e terremotos, chamas vulcânicas, exércitos humanos, insetos microscópicos executam sua palavra judicial. A gente acha que não, que um Deus amoroso não permite, mas o Antigo Testamento está cheio desses relatos.
E o efeito sobre a humanidade é suscitar indagações. Por que essa maldição? Por que essa demolição? Alguma razão sólida deve existir para essa reversão completa da bênção anterior. O contraste é eloquente e significativo. As chamas de Sodoma lançam um brilho sobre a justiça divina. As colinas áridas, porém triste, declaram a fidelidade de Deus. Uma aliança quebrada explica tudo. As colinas fugirão, as estrelas se apagarão, mas nenhuma palavra dos lábios de Jeová jamais falhará. O versículo 16 ao 21 desse capítulo 29 nos mostra uma esperança mentirosa. Nós temos aqui uma descreditação indesculpável, versículos 16 ao 18. O homem que, afastando-se de Jeová, foi após os deuses das nações, era duplamente indesculpável. O verdadeiro Deus lhe foi revelado. A inutilidade dos ídolos pagãos havia sido demonstrada a eles. Ele tinha luz e podia compará-la com as trevas das nações ao redor. Se não fosse ele mesmo, testemunhas das obras poderosas de Deus no Egito e no deserto, ouvira falar delas de seus antepassados ou lera sobre elas em suas escrituras. Versículo 20. A existência da nação era uma prova de que tais coisas haviam sido feitas. A incredulidade não é menos desculpável em nós, indesculpável. Não, nós temos a Bíblia em mãos. Nós temos um corpo tão grande de evidências da verdade divina, com séculos de experiência da influência regenerativa do cristianismo. Tem um amplo conhecimento de outras nações, revelando-nos por contraste as nossas próprias vantagens. A incredulidade, ela tem várias faces. Ela pode ser especulativa e ela pode ser prática. Basta que nossa prática seja moldada pela hipótese da investida da palavra de Deus para nos constituirmos incrédulos. Na prática da inverdade da palavra de Deus. Meus queridos, complicado, né? Difícil ouvir hoje a explanação da palavra de Deus que nos mostra realmente o que ela está falando. Como a gente pode esquecer que a terra floresça quando permitimos que nossas ações pessoais destruam o que Deus nos deu? Se não somos fiéis à aliança de Deus, como podemos esperar que a justiça e a prosperidade nos acompanhem? Vamos orar? Vamos falar com Deus agora. Pedir a sua misericórdia, sua compaixão, para que Ele enche nosso coração de temor, de graça, de amor cada vez mais pela palavra de Deus. Senhor, nos ajuda a entender que existe uma gravidade nas nossas escolhas pessoais. Elas não afetam apenas nossas vidas, mas também a vida de toda a nossa comunidade, da nossa família, de todos que nos conhecem e até daqueles que não nos conhecem. Nós precisamos ser ensinados a ser fiéis à Tua palavra, a respeitar a Tua criação, para que a gente possa experimentar as bênçãos da obediência. Sim, existe uma colheita obrigatória, mas a semeadura, ela é opcional. Deus abençoe grandemente sua vida, meu querido, minha querida. Volte para a gente continuar meditando no texto bíblico, porque tem muita coisa legal ainda para a gente aprender na palavra de Deus. Tem mais um episódio desse capítulo 29, depois a gente vai para o 30, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.